Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma videoaula aqui no canal Fogaça Conhecimentos. Hoje mais uma aula de português, né? Mais uma aula de língua portuguesa aqui no canal. E vamos lá hoje tratar sobre substantivos. O que é um substantivo? Substantivo, o homem lá atrás, quando começou a ter a sua inteligência, seu discernimento, seus pensamentos, começou a nomear as coisas para identificar. Ele identificava as coisas dando um nome, chamando de determinada coisa, a partir dos sons que saíam da sua boca, ele começava a dar um nome para identificar, saber que aquilo ali era aquilo ali quando se falasse esse nome. E ele foi nomeando as coisas e os nomes, né, a classe de palavras que, que dão nome a tudo que existe é chamado substantivo. Então, o substantivo é isso. É a classe de palavras que nomeia tudo que existe. Tudo que tem na face da Terra, tudo, tá, foi nomeado pelo homem e é chamado de substantivo. E dentre os substantivos, temos a classificação dos substantivos. Temos vários tipos de substantivos, como estamos vendo aqui embaixo. Os primeiro que vamos tratar juntos deles. O comum e o próprio. Vamos tratar isso dois junto para vocês entenderem. O que é o substantivo comum e o que é substantivo próprio? Substantivo comum é aquele que é de forma generalizada e o próprio nomeia um ser em particular, um ser específico. Por exemplo, uma pessoa. Temos lá, essa pessoa é meu amigo. Essa pessoa. Quem que é essa pessoa? Qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Não tem uma definição, uma especificação. Agora, o próprio é quando eu especifico um ser em particular. O Paulo é meu amigo, por exemplo. O Paulo é meu amigo, por exemplo. Aqui eu estou especificando que é o Paulo. Não é uma pessoa qualquer, é o Paulo. É o Paulo. Não importa se colocar sobrenome, se não colocar, você está especificando que é o Paulo, não é qualquer pessoa. Então, quando a gente tem o comum e o próprio, o comum é de forma generalizada. Pode ser qualquer pessoa, qualquer animal, tá? Qualquer cidade. É exemplo, é genérico. Agora, quando temos o próprio, estamos nomeando um ser em particular. O Paulo, por exemplo, ah, o boi pulou a cerca, um exemplo próprio. São Paulo é muito grande. Estou especificando São Paulo. Não é qualquer cidade que eu estou falando que é grande. É especificamente São Paulo. É um ser particular, tá? Agora, vamos lá para outros substantivos, que é o concreto e o abstrato. Concreto e abstrato. Temos o concreto e o abstrato. Vamos lá, o concreto, ele nomeia seres animados ou inanimados, reais ou imaginários. Basicamente, tudo que existe é o substantivo concreto. Tudo que você consegue palpar, tá? Tudo que você consegue imaginar que existe. Mas por exemplo, é substantivo concreto Deus, é substantivo concreto fada, é substantivo concreto lobisomem, é substantivo concreto. E não existe? Bom, pode ser que não exista, mas tem a crença de que aquilo existe. Então aquilo foi criado pelo homem e se tem a teoria que aquilo existe. Então isso aí vai existir. É um substantivo concreto, entendeu? Mas você pode pensar por outro lado também. Você pode colocar outra teoria junto a um substantivo concreto para você saber quando que é substantivo concreto. Quando aquele substantivo não depende de você para existir. Se ele não depende de você para existir, então ele é substantivo concreto. Por exemplo, a fada não precisa de você para existir. Deus não precisa de você para existir. Ah, sei lá, um pássaro, sei lá, qualquer coisa que não depende de você para existir. Também temos o outro conceito que é o abstrato. Nesse caso, depende de você para existir. Porque ele vai nomear estados, sentimentos, ações e qualidades. Então, estado, como você está. Você tá a tristeza, a felicidade, entendeu? Vai nomear assim o estado. Sentimentos, tá? Está doente, está triste. Ações também.
tá? Qualidades, então, a beleza, a preguiça, por exemplo. Tudo isso é conceito abstrato, depende de você para existir. Depende de você como ser para existir. Esse é o conceito de concreto abstrato. Pode parecer meio complicado na teoria para entender, mas você praticando, fazendo exercícios, questões, você vai conseguir diferenciar facilmente esses conceitos. Agora temos outro substantivo que é o coletivo. O substantivo coletivo é aquele que nomeia um grupo de algum substantivo. Por exemplo, temos o plural de lobos. Ó, não confunda plural com coletivo. Temos o plural de lobo, que é lobos. Mas o coletivo de lobo, cateia. Temos a boiada, que é o rebanho. Os bois, rebanho. Então, esse é o conceito de coletivo. É basicamente um grupo de algum substantivo. Não só dois, por exemplo, três. É um grupo. Um grupo de, de algum substantivo. E também um coletivo pode ter plural, tá? Por exemplo, rebanhos. São vários rebanhos, vários grupos de bois, por exemplo. É um exemplo. Você pode entender isso que é coletivo. Temos o substantivo primitivo e derivado. O que quer dizer? O primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra para existir. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do limão. O limão é primitivo, não depende de outra palavra para existir. Agora, o derivado deriva de outro. Limoeiro. Limoeiro deriva do quê? Do limão, que é a árvore que dá o limão, que é o limoeiro. Então, deriva do limão, que é o limoeiro. Então, é essa a diferença entre primitivo e derivado. Primitivo não deriva de outra palavra para existir, e a derivada, como o próprio nome diz, deriva de outra. Agora vamos fazer algumas questões aqui. Vamos lá. Na frase, o verão é uma época muito esperada. A palavra sublinhada é um... não estava sublinhada aqui. O verão é uma época muito esperada. A palavra sublinhada é um... Então, a palavra aqui, verão, ela está sublinhada. E o que ela é? Ela é um artigo, substantivo, verbo, advérbio, pronome. O que ela é? Essa palavra tem antes dela um artigo definindo aqui, então ele será um substantivo. Lembre, toda palavra que vier precedida de artigo vai ser um substantivo. Então, ela é um substantivo. O verão. Tá? Então, letra B. Assinar a alternativa em que a palavra retirada do texto seja um substantivo. Aqui não tem o texto porque não precisa. Você vai olhar entre as alternativas qual delas é um substantivo. Letra A, costuma. Costuma é um verbo, tá? Do verbo acostumar. Dizer é um verbo, que é o verbo dizer. É numeral. Você é pronome. A gente vai estudar todas essas classes de palavras aqui, não se preocupe, você vai entender. Pesquisa. Pesquisa. Coloca um artigo antes dessa palavra para ver se encaixa. A pesquisa. Então, se consegue colocar um artigo antes, é um substantivo. A pesquisa. Que nem aqui, ó, você não vai conseguir colocar acostuma. Acostuma, existe essa palavra, só que junto, né? Acostuma. Agora, colocar um artigo antes aqui, acostuma não existe. Colocar um artigo. Dizer, a dizer. Aqui vai ser uma preposição, no caso. Não vai ser um artigo. Entendeu? Então, é essa a diferença. Quantos substantivos abstratos estão na frase? Lutemos agora para libertar o mundo, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. Quantos substantivos abstratos tem nessa frase? Substantivo abstrato, lembra? Define qualidades, sentimentos, ações, estado. Aqui, ó, lutemos agora para libertar o mundo. Aqui não tem substantivo abstrato nenhum, tá?
Temos um mundo aqui, mas é um substantivo comum. Dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. A ganância é sim um substantivo abstrato. Ao ódio, né, um sentimento. A prepotência. Tudo isso aqui, esses três, são substantivo abstrato. Depende do sujeito para existir. Um sujeito que é ganancioso, um sujeito que está com ódio, um sujeito que é prepotente. Então aqui temos três substantivos abstratos. Bom, pessoal, muito obrigado aí a todos. Chegamos ao final de mais uma aula que tratamos sobre os substantivos e em breve teremos mais aulas sobre português aqui no canal. Muito obrigado a todos. É isso aí. Obrigado.